A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos tendo esses vídeos para falar sobre empréstimo à luz da Bíblia. Na verdade, estamos tratando sobre negócios à luz da Bíblia. E temos gravado alguns vídeos para falar sobre tomadas de decisão, se devemos ou não tomar empréstimo. Alguns princípios da Bíblia nós vimos sobre isso. Primeiro, tomar empréstimo só em último caso. Segundo, não ser fiador de ninguém. Você levar isso muito a sério. E terceiro, não fazer dívidas a longo prazo. Agora, existe um mandamento, e aí agora já não é mais um princípio. E o mandamento é este: paga o que deve. Então, todo cristão e qualquer pessoa tem que ser responsável, honesto e pagar o que deve. Nós estamos tratando de alguns pontos finais sobre esta questão de tomada de empréstimo e estamos tratando sobre a questão do crédito e os perigos do crédito. Nós vimos no último vídeo que fazer empréstimo pode levá-lo a perder a direção de Deus. Isso é, o crédito pode ser tão tentador, tão longo, tão fácil, que você acaba tomando uma decisão que não seria a decisão de Deus se você dependesse totalmente do Senhor. Mas hoje nós vamos ver sobre o segundo ponto, o segundo cuidado, que é os empréstimos podem protelar decisões necessárias. Muitas vezes, uma empresa com dificuldade financeira causada por má administração ou outros problemas, mantém por meio de empréstimos até que seja tarde demais. Isto, ela vai se mantendo, apesar de que ela deveria tomar decisões para eliminar as dificuldades, mas vai tomando empréstimos para sobreviver. A palavra de Deus diz em Provérbios 22:3, o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O uso de dinheiro emprestado pode dar uma falsa sensação de segurança, transformando uma situação corrigível em um problema fora de controle. O crédito já fez com que muitos negócios continuassem a perder dinheiro e até o patrimônio que poderia ter sido salvo fosse perdido então por completo. Para comprovar a veracidade desse princípio, você não precisa ir muito além do exemplo da Western Airlines no final dos anos de 1970. Essa empresa vinha tendo prejuízos mesmo antes da crise do setor. Entretanto, devido à valorização das aeronaves e outros ativos, a diretoria daquela empresa conseguia, então, mais e mais empréstimos para sustentar as operações. Quando já não havia mais crédito disponível, a empresa teve de encarar a realidade. Ou reduziria as despesas ou fecharia as portas. Mas isso não foi o suficiente. Os empréstimos continuaram pelas décadas seguintes, até que a companhia foi vendida a um especulador que fatiou a empresa e vendeu os pedaços. O resultado final foi a eliminação de milhares de empregos e a ruína de muitas vidas. Os empréstimos apenas adiam, não evitam decisões necessárias. Quando uma família resolve pedir empréstimo para comprar um carro novo, por não poder manter o velho, na verdade, não está evitando mudanças fundamentais no orçamento. Está simplesmente protelando as mudanças e tornando-as ainda mais rigorosas no futuro. Então, muito cuidado com a questão de empréstimo, para que você não possa protelar decisões que deveriam ser tomadas. Às vezes a solução está
em alguma tomada de decisão na sua empresa, e aí você fica protelando por causa dos empréstimos. Mas eu gostaria de concluir então aqui com um terceiro perigo, uma terceira observação. Os empréstimos podem causar pressões desnecessárias. Não conheço ninguém que discorde de que viver com dívida é muito mais estressante do que a vida sem elas. Não ser capaz de fazer tudo o que gostaria é algo desagradável, mas a ameaça de perder a sua casa e o seu negócio confiscado é realmente muito estressante. A Bíblia diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá caminho de morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Acredito que isso também se aplica ao uso rotineiro do crédito. A dívida pode não levar à morte física, mas certamente leva à morte financeira. E viver sobre ameaça de morte pode esgotar qualquer pessoa. As únicas pessoas que não acham estressante ter dívidas são aqueles indivíduos que jamais estiveram livres delas. Pessoas que vivem sob pressão por um longo tempo já nem são capazes de lembrar como é a verdadeira liberdade. Recentemente, muitos estudos têm feito sobre a correlação entre estresse e problemas de saúde, particularmente câncer e doenças cardíacas. Creio que muito disso pode ser atribuído ao estresse financeiro de nossa geração. Nunca houve outra geração tão viciada em empréstimos como a nossa. De alguma maneira, o povo de Deus tem de escapar desta armadilha e tornar-se novamente credor em vez de devedor. Lembre-se, a dívida não é um problema, ela é o sintoma. O problema real é o sistemático e consciente desprezo pelos princípios bíblicos. A dívida é só a consequência. E quero concluir aqui com um testemunho de um amigo, pastor. Ele me autorizou a usar o seu nome, Juvanil. Antes de ser crente, ele foi um grande empresário aqui em Vitória da Conquista. Foi dono de uma linha de ônibus, na verdade a única linha de ônibus aqui em Vitória da Conquista. Tinha casas de peças para caminhão, carros e tal. Vivia bem, mas ele não resistia à tentação de um empréstimo. Um dia o gerente do banco, que estava de olho em 10 novilhas que havia visto em uma exposição de uma cidade aqui próxima, em Tapetinga. Ele então foi abordado pelo gerente, ligou para ele e disse: Juvanil, nós temos aqui um empréstimo muito grande, naquela época se tratava de milhões, você pode vir tomar um empréstimo, nós recebemos aqui um crédito do Banco de Boston que está emprestando a um juro muito pequeno, mas muito pequeno. Ele não tinha necessidade daquele empréstimo, mas ele foi lá e tomou aquele empréstimo. Logo mais à frente veio um amigo e pediu para ele ser fiador de uma dívida. Ele foi lá e assinou como fiador da dívida. A pessoa era uma pessoa conhecida, era também do ramo, fazia parte do status, era da sociedade. Naquele mesmo dia ele disse que ele fez fiança para 4 pessoas amigos deles. Só que passou o prazo do pagamento, aquelas pessoas não pagaram, veio a cobrança e agora ele já tinha colocado dinheiro em que ele havia tomado emprestado em coisas que não havia necessidade e ele agora entrou em grande complicação e aí foi a derrocada dos seus negócios. Muito cuidado com crédito, muito cuidado com empréstimo e muito cuidado principalmente em ser fiador e principalmente pague o que você deve, porque essa é a orientação da palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe.
Amém.